Bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. A gente está feliz de ver aqui o seu Ferreira, a família de volta. Estamos felizes de ver aqui também de volta algumas das pessoas que nós amamos e também a presença do pastor Abner, da Renata, da família dele. Então, meus irmãos, nós damos também uma saudação para a igreja nossa lá em Moçambique, porque essa manhã o pastor Moisés tem sempre orado por nós, orado aqui pela igreja. Ele mandou uma mensagem pedindo que a gente também orasse lá por eles. Eles tiveram um problema hoje lá que não tem energia nenhuma. Está tudo sem energia. Mas como eles fazem o culto com energia ou sem energia, então eles antes não tinham energia. Então, glória a Deus que eles estão lá, sempre prontos para adorar ao Senhor. E pediram as nossas orações. Muito bem. O título da mensagem de hoje é Bem-aventurados os que andam no caminho do Senhor. Bem-aventurados os que andam no caminho do Senhor. Nós vamos ver na carta de Tiago à igreja, Tiago, capítulo número 1, versículos 16 ao 25. Eu vou primeiro fazer uma introdução e depois então a gente vai ler a carta de Tiago, capítulo número 1, versículos 16 ao 25. Capítulo 1, a carta de Tiago, do 16 ao 25. Então vamos orar de novo para agradecer ao Senhor pela oportunidade que a gente tem de estarmos juntos aqui. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos. Nós sentimos o privilégio que nós temos, Senhor, todas as vezes que nos reunimos com alegria na sua casa e aí podemos estar juntos e podemos te adorar. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração e me ajuda a transmitir a mensagem que o Senhor me deu para nós esta manhã. Assim oramos, agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Tiago, que aqui não era o apóstolo, era o Tiago, irmão de Jesus. Ele era líder lá na igreja de Jerusalém. E ele dirigiu essa carta a todos os cristãos que estavam espalhados por todo o Império Romano por causa da perseguição que eles sofreram. Essa carta é uma das primeiras cartas escritas antes do ano 50 depois de Cristo. Primeira carta dentre várias, aliás, uma das primeiras, mas essa daí é uma carta muito importante, porque ela foi dirigida aos cristãos primitivos que estavam espalhados por causa da perseguição, e o objetivo deles foi encorajá-los. E essa palavra de hoje, na carta de Tiago, à Igreja de Cristo, na verdade ela se aplica à nossa vida, a cada um dos cristãos no dia de hoje, quando nós vemos que vivemos debaixo de perseguição, diferentes maneiras de perseguição, mas cada dia que passa a gente vê que a perseguição está aumentando e, portanto, precisamos dessa palavra do Senhor que nos alimenta para aumentar a nossa fé e vencer os problemas que nós passamos. Então, na verdade, Deus quer nos reeducar para nós enfrentarmos as nossas lutas diárias. Por exemplo, eu estou passando por um processo de reeducação. Foi preciso de eu levar um susto, foi preciso de eu passar um problema muito sério para eu aprender que eu preciso de me reeducar. E à medida que a vida vai passando, a gente precisa de se reeducar e se agarrar cada vez mais com o Senhor para que a gente possa ter
a vitória de vencer todas as nossas dificuldades, sejam elas de saúde, sejam elas de trabalho, sejam elas do que for. Se a gente não se agarrar com a palavra de Deus, a nossa fé vai se esmaecendo. E nós precisamos de ter aquela fé que o Senhor nos traz. Então, por isso, vamos ler esse capítulo 1, dos versículos 16 ao 25. É uma leitura participativa. Eu vou ler um versículo, vocês leem o outro. Aí, a partir do 16 eu leio e nós vamos alternando. Eu leio um e vocês leem o outro, até o versículo 25. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Todo homem seja pronto para quê? Ouvirem. Tardio para quê? Falar. E para irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra de voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra, não ouvidor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho de seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que atenta bem para a perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Este será bem-aventurado em quê? O que faz. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Então, nesta mensagem, se a gente for ver direitinho, né, Deus, aqui, Ele nos dá uma dica, Ele nos dá a razão por que Ele nos criou com 2 ouvidos, não é, 2 orelhas, 2 ouvidos, com um buraquinho para ouvir, e apenas o quê? Uma boca. Imagina se a gente tivesse 2 bocas, íamos ficar falando mais do que a gente já fala, né? Então o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, certamente porque Ele quer que a gente ouça mais do que a gente fale. E essa é uma lição muito aplicável para mim, porque agora, com as minhas energias reduzidas, eu tenho que falar pouco e ouvir mais. Não é isso? Muito bem. Então, no caso, isto que Tiago nos ensina também tem o objetivo de que a gente aprenda que nós devemos ser tardios também ao nos irarmos. A ira não produz a justiça de Deus. Eu fico imaginando todas as vezes que eu, não falo dos outros, todas as vezes que eu encho o meu coração de ira, como é que eu me sinto mal. Né? Então a ira não faz parte do plano de Deus para nós. O que faz parte do plano de Deus para a nossa vida é a mansidão. Não é isso? Então a ira humana certamente não agrada a Deus. E qual é o alimento da ira, hein? O que faz a gente ficar irado? São as boas palavras ou as más palavras?
As más palavras são um alimento vigoroso para criar a ira no nosso coração. E uma coisa que é importante a gente observar é que a nossa boca fala do quê? Do que está na nossa mente ou do que está no nosso coração? A nossa boca, diz a palavra de Deus, fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de amor e de paz, certamente a ira não tem lugar para entrar aí. Mas tem algo mais que o apóstolo Paulo falou e que a gente sempre busca colocar as coisas que estão na Bíblia dentro do mesmo pacote. O que o apóstolo Paulo falou? Quando a gente não tiver nada bom para a gente pronunciar uma palavra para alguém, a gente deve ficar o quê? Calado. Se a gente não tiver nada de bom para falar para alguém, segundo a palavra de Deus, para encorajar alguém, é melhor que a gente fique calado. E o silêncio, muitas vezes, e eu gostaria que durante a semana a gente refletisse sobre isso, muitas vezes o silêncio produz um efeito muito melhor do que qualquer palavra que a gente possa pronunciar. Às vezes o silêncio é tão poderoso que mostra que nós temos o quê? O silêncio muitas vezes mostra que nós temos o quê? Paciência. A paciência, se a gente seguir a palavra do Senhor e a gente buscar do Espírito Santo que Ele nos dê paciência, certamente, muitas vezes a gente vai ficar calado porque a gente vai ter paciência de ouvir coisas que a gente não gosta, mas de deixar que o silêncio produza os efeitos bons na vida de outra pessoa e não simplesmente de abrir a boca para falar. Agora, tem um assunto muito interessante que muita gente, eu já notei que muita gente pratica esse tipo de vida, que é algo do homem natural, como diz o apóstolo Paulo. O homem natural é aquele que não está exercendo os dons que Deus deu para ele. O homem natural é aquele que é cheio de pecado, né? Nós todos pecamos e por isso necessitamos da misericórdia de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante a respeito do silêncio, a respeito dessas coisas. Mas uma coisa que eu já observei é o seguinte: muitas vezes, não são poucas não, muitas pessoas, não todos obviamente, quando alguém compartilha alguma coisa, quando alguém está com necessidade de abrir a boca para botar para fora do seu coração, não estou falando de falar mais palavras, uma pessoa que precisa de compartilhar, né, alguma coisa que está dentro do seu coração e que precisa de compartilhar com alguém, muita gente, ao ouvir essa pessoa falar algo que está sentindo, em lugar de ouvir, como diz a palavra de Deus, e muitas vezes ficar calado, né? Às vezes dana a abrir a boca para dizer o seguinte: eu sei do que você está falando, eu já passei por isso, olha, você deve fazer isso, você deve fazer isso, você deve fazer isso, isso e aquilo. Na maioria das vezes, a pessoa que está precisando de falar, ela só precisa de alguém que a ouça. Ela não está buscando necessariamente uma palavra de dizer o que tem que fazer, segundo a experiência ou a opinião dessa outra pessoa que está ouvindo. Porque o que prevalece, o que vale, é a palavra de Deus. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Não é pelo fato de eu ter tido uma experiência, né? Por exemplo, no caso dos casais, não é pelo fato de um ter tido e qualquer outro tipo de relacionamento, mas a gente tem explorado isso muito no nosso programa de rádio. Todas as vezes que o marido ou a mulher precisa de compartilhar alguma coisa, em lugar de compartilhar com alguém mais, certamente vai compartilhar com o seu cônjuge. E a pessoa não está buscando que o outro diga: olha, faça isso, faça aquilo, ou faça aquilo outro. A pessoa está necessitada simplesmente de que alguém ouça e tenha a sabedoria de ser um instrumento de Deus para ouvir e não para ficar ditando as coisas que devem ser feitas. Às vezes
a pessoa querer transmitir uma experiência sua para o outro, não vai valer absolutamente de nada, porque, como eu falei, como está escrito na palavra, todas as pessoas são diferentes de todas as demais, e Deus é que sabe, Ele é que sabe como é que trabalha com cada um de nós. E o que mais falta no mundo, no dia de hoje, é o quê? É quem fale ou quem ouça? Quem fala. Quem ouça. O que mais falta, meus irmãos, vocês sabem, eu não estou falando nada novo, o que mais falta neste mundo é alguém que ouça e fique calado, mas quando abrir a boca, somente abra a boca para dar uma palavra de encorajamento e não para ditar regras. Então veja só, aí é que está a sabedoria da palavra de Deus. O mundo está precisando de pessoas que queiram ouvir os outros. Quantas vezes no meio de trabalho, quantas vezes até na igreja, quantas vezes no meio da família, a gente está tão ocupado, que não tem tempo para ouvir o outro. Quantas vezes a gente, em lugar de parar para ouvir e não fazer alguma coisa que tinha que fazer no minuto seguinte, a gente, em lugar de ouvir, a gente dá prioridade a fazer tudo que está ali correndo, porque a vida da gente virou uma correria. E, obviamente, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. A vida virou uma correria. E o que acontece na prática? A gente não tem tempo nem de ouvir os nossos entes queridos. A gente não tem tempo nem de ouvir os nossos cônjuges, os nossos filhos. Às vezes o filho está ali amolando, está fazendo uma coisa qualquer que não agrada. Quem sabe essa criança está ali precisando é que o pai e a mãe dê atenção. Quantas vezes a forma que a criança, um bebezinho chora porque, será que o bebezinho é maluco? O bebezinho chora ou porque está com fome, ou porque está sentindo alguma coisa, e o bebezinho não grita com você para dizer, olha, eu preciso disso, eu quero aquilo. Nós muitas vezes, nós não tratamos os nossos filhos da maneira que a gente deve tratar, porque eles não recebem a atenção que a gente tem que dar. Muitas vezes, e eu fui criado dentro desse sistema, eu amo meu pai, que não existe mais, eu amo minha mãe, que não existe mais, mas o meu pai nunca teve tempo para tirar férias. Meu pai, a vida inteira dele, nunca tirou férias. A gente, às vezes, dia de domingo à tarde, ele tinha uma motocicleta daquelas que tinha um baú do lado, a gente implorava, papai, vamos dar uma volta. Tudo que a gente queria, eu e meu irmão, a gente achava legal, era dar uma voltinha com ele. Né? A minha família teve uma coisa muito boa, que era uma família muito unida. Às vezes, nos fins de semana, a gente ia para a casa da tia, dos primos, etc, etc. Né? E o que acontece? Aquilo é que valia a pena, dar tempo para a família. Quando meu pai fazia isso, a gente ficava feliz. Então vamos prestar atenção quantas vezes a criança precisa, quando ela está rebeldezinha, o que ela está querendo dizer é o seguinte, olha, me dá atenção, me dá um pouco do seu tempo para você brincar comigo. E assim com os filhos adultos também e maiores. Muitas vezes eles precisam que a gente os ouça e não que a gente comece a dizer, olha, meu filho, faça isso ou faça aquilo. Não é isso mesmo? Então, vamos ver mais o que diz essa carta aqui, depois dessa breve, entre aspas, introdução. Eu não consigo falar pouco, preciso de me reeducar. Mas o Tiago aqui fala de uma coisa muito específica, quando ele trata de quem são os bem-aventurados. O versículo 25, eu parei no versículo 25 de propósito, porque ele fala ali de quem são os bem-aventurados. Antes do problema meu de saúde, a gente vinha pregando uma série de mensagens no Sermão da Montanha, que define todas as pessoas que, na visão de Deus, são bem-aventuradas. Mas eu quero aqui caracterizar muito bem o que o Tiago fala acerca dos que são bem-aventurados.
E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a maior bem-aventurança que nós podemos receber na vida? Alguém me diz qual é a maior bênção, a maior bem-aventurança que a gente pode receber na vida é o quê? É ser rico? É o quê? A nossa salvação. E é disso que ele está falando. Ele está falando, o Tiago está falando, que como resultado da salvação, e nós vamos ler alguns versículos aqui, como resultado de viver a palavra do Senhor, é que a gente desfruta dessa bem-aventurança que em algumas traduções da vida fala em felicidade. O pastor Abner no domingo passado falou do tema da felicidade. E aqui, quando fala de bem-aventurada, é a pessoa que tem sucesso em tudo que faz. Sucesso no conceito do mundo ou sucesso à vista da palavra de Deus? O sucesso, segundo a palavra de Deus, não é a pessoa ter sucesso dentro do conceito do mundo, de ser famoso, ou de fazer coisas que estão de acordo com a lógica do mundo, mas principalmente e essencialmente ter sucesso naquilo para o que Deus nos chamou. Ele nos salvou por um propósito, não é isso mesmo? Então, aqui, qual é o que a gente deve fazer para a gente obter a salvação nossa? Número 1, Jesus Cristo já fez tudo o que ele tinha que fazer para nos salvar. Nós não vamos pelas boas obras somente, nós não vamos acrescentar nada para nos levar ao céu. Mas tem coisa muito importante que o Tiago aqui explica, que é de aplicação prática, para que a gente mantenha, né, aquele relacionamento com Deus, que é o que está escrito no versículo 21. O que diz aqui o versículo 21? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei o quê? O que diz aí? Acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é o quê? É poderosa para salvar a nossa alma. O que salva a nossa alma? É a palavra de Deus, é a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante o quê? Mediante a fé. E o que nos enche de fé? O que mantém a nossa fé? Qual é o combustível para a nossa fé? É o quê? É comer muito todo dia, de manhã e de tarde, que é outra coisa que eu preciso de me disciplinar? Será que é comer muito? Não. É a palavra de Deus que nos alimenta. Tanto é que a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo comer bem? Pelo ouvir o quê? O discurso dos políticos? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então, é por isso que ele diz aqui de maneira muito clara que a gente que nós fomos gerados pela palavra da verdade, que a palavra de Deus é a verdade, né? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, fôssemos o melhor dentre as suas criaturas. Então, a palavra de Deus é o que nos mantém. A palavra de Deus, se a gente faz o que ele diz aqui, né, a gente vai viver de uma forma muito diferente do que muitos cristãos, entre aspas, se dizem cristãos. Né? Qual é o segredo da vitória sobre todo o mal? Está lá no versículo 22. Versículo 22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Toda vez que a gente é ouvinte da palavra de Deus, mas a gente não pratica a palavra de Deus, o que acontece na prática? A gente fala de alguma coisa que a gente não
vive. E as outras pessoas observam quando a gente dá testemunho na nossa vida daquilo que é a vontade de Deus reinando na nossa vida. Eu pergunto a vocês, uma pessoa que vive cheia da imundícia no coração, uma pessoa que vive cheia da malícia, malícia é outra palavra horrível que é comum nesse mundo. A malícia, não, eu não vou falar isso porque pode acontecer que o fulano pense isso ou pense aquilo. Toda vez que eu falar alguma coisa má ou alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, pode ser que não faça bem para ninguém, pode ser que o pensamento da pessoa que ouve, né, não seja edificado com nada. Mas toda vez que a gente ouve a palavra de Deus e põe em prática, ou seja, fala e faz aquilo que a palavra de Deus manda, que não tem nada a ver com a maldade, porque lá no princípio, no versículo 17, está escrito que toda boa dádiva e todo bom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes. A gente não pode pensar em encontrar nada de bom nesse mundo, porque esse mundo é um mundo de quê? De luz ou de trevas? Esse mundo é um mundo de trevas. Então esse que é o maior problema nosso. O segredo da nossa vitória está em a gente praticar aquilo que a gente ouve da palavra de Deus. E a Bíblia também diz que a palavra de Deus ela foi gravada no nosso coração. A palavra de Deus ela está gravada no nosso coração. A gente ouve e aí, quando a gente ouve, testifica com o Espírito aquilo que Deus botou no nosso coração, que é a palavra dele. Deus não cria no nosso coração a maldade. A maldade vem pelo quê? Pelo pecado da desobediência. Toda a maldade humana vem pelo pecado da desobediência. Então, eu dou um conselho para vocês que é o seguinte: vamos voltar lá para a época da igreja primitiva, onde que o slogan da igreja primitiva era: nós vivemos aquilo que cremos. O que eles faziam? O que está escrito no livro de Atos? Eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus, se reuniam para orar, se reuniam para dar testemunho para os outros em relação àquilo que Jesus Cristo tinha falado. Então, meus irmãos, esse é o melhor conselho que a gente pode receber. A gente buscar ser uma igreja como era a igreja primitiva, em que a gente vive aquilo que a gente crê e não que a gente está aqui, ouve a palavra de Deus, quando chega lá fora, a gente faz alguma coisa que não tem nada a ver com o que diz a palavra de Deus. Então, qual é o prêmio para aquele que recebe e cumpre, e aí vem a palavra obediência, obedecer à palavra de Deus. Qual é o prêmio que a gente recebe, né, mais além da salvação? O prêmio maior que a gente pode receber na vida, a bênção maior é a salvação. Mas como resultado da salvação e como uma bênção, o que diz o versículo 25? O que diz aqui? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela o quê? Nela persevera, ou seja, segue sempre perseverando, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, será o quê? Esse será bem-aventurado em quê? No que realizar. Aí eu fui ver o sentido original da palavra e também vi ali em algumas traduções do mesmo versículo que alguns tradutores colocam uma coisa de forma bem clara. Diz que esse, que obedece à lei de Deus, esse tal, terá a bênção de Deus em tudo. Essa é a tradução, o livro, que é uma tradução portuguesa. Na Nova Versão Internacional diz lá: aquele que pratica a lei de Deus, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Feliz naquilo que fizer. Mas não é uma felicidade temporária.
Não é uma felicidade que hoje de manhã você está feliz porque teve uma boa notícia e hoje à noite você está infeliz porque recebeu uma má notícia. Essa felicidade, como o pastor Abner pregou no Salmo 1 e que o Tiago aqui está falando dela, é muito mais do que a felicidade no conceito do mundo. Porque a felicidade no conceito do mundo, para a pessoa que não conhece a Deus, é uma felicidade que depende das circunstâncias. Mas esse bem-aventurado aqui, ele não depende das circunstâncias. Por que razão? Porque ele está firme e crendo na palavra de Deus. Quando eu tive esse problema aí, eu balancei. Isso me deixou numa situação de refletir muito sobre a minha vida. Refletir profundamente sobre a minha vida. Isso acontece quando você vê a vida se esvaindo, né? Toda vez que a gente tem uma doença, que a gente sofre os efeitos de uma doença, é uma grande oportunidade para a gente refletir sobre a nossa vida. Então, eu me senti, não era feliz, é óbvio que eu me senti feliz no sentido comum da palavra feliz, de ter sobrevivido. O médico falou, olha, se você não estivesse aqui no hospital, esse negócio foi tão violento que você poderia ter morrido, né? Se você estivesse longe, custasse para ser atendido. Muito bem, mas não foi uma felicidade só porque eu sobrevivi, foi para ter a certeza de que a promessa e as promessas de Deus, elas vão muito além das circunstâncias, elas vão muito além das nossas aflições, elas vão muito além das coisas que a gente passa, seja dificuldade com o trabalho, seja com finanças, seja do que for. O bem-aventurado aqui, segundo a tradução, uma outra tradução portuguesa, diz, é esse que será abençoado no que realizar. Então essa promessa de Deus aqui é para aquela pessoa que, estando firme e obediente à palavra de Deus, ela é bem-aventurada em tudo que ela realizar. Não está dizendo aqui que vai ser bem-aventurada só numa coisa e na outra não vai ser. E quantas vezes a gente diz, meu Deus do céu, será que eu mereço isso? Será que eu mereço essas coisas? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é o seguinte, quando a gente passa por alguma situação, é a gente buscar o que diz a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá a certeza absoluta que tudo que Deus prometeu é verdade. E uma das coisas que ele prometeu aqui por intermédio do Tiago é que tudo que a gente fizer, a gente vai ser bem-aventurado. Você não conhece pessoas que tudo que a pessoa faz dá certo? Por outro lado, a gente conhece pessoas que tudo que a pessoa faz dá com burro na água, né? Por quê? Que tudo que a pessoa faz dá com burro na água? Porque a pessoa vai pela sua própria cabeça ou pela onda dos outros. Não é isso mesmo? Então, o conselho é esse, é que a gente viva aquilo que nós cremos. Então, venhamos ao estudo bíblico. Vamos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus para a gente alimentar a nossa fé e estarmos prontos para vencer as dificuldades da vida diária, né? E para que nós sejamos bem-aventurados, mas porque estejamos obedecendo a palavra de Deus em tudo o que nós fazemos. Amém? Amém. Então, se você quer ser bem-aventurado ou bem-aventurada, e que tudo que você faça na sua vida seja debaixo da bênção de Deus, então eu acho que todos nós precisamos de orar e pedir a Deus que nos ajude a viver dessa maneira. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Ó Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra esta manhã. Senhor, muito obrigado pelo Seu amor e pelo Seu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, por todas as vezes que a gente tem como a sua família, como família de Deus, como a sua igreja, que a gente tem experimentado as bênçãos. Mas nós queremos que o Senhor nos ensine, Senhor, a não caminhar de acordo com as coisas do mundo, de acordo com a concepção do mundo, e nem dar prioridade a nada mais a que não seja a gente obedecer e viver pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu amor. Então, Senhor, nós estamos abertos ao Seu Santo Espírito para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor abra a nossa mente para nós sermos reeducados, passarmos a viver de uma maneira diferente e observarmos que tudo que a gente faz possa ser abençoado.
Assim oramos agradecidos, no nome de quem? No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agora vamos relembrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós e, na verdade, eu posso sentar um pouquinho ali e pedir o pastor Abner que hoje sirva a Santa Ceia. Amém? Nós temos os diáconos que vêm aqui à frente para ajudarmos. Eu queria então, já que o pastor Abner está aí, que ele sirva a Santa Ceia para a gente. Amém? Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos fazer uso dos elementos da ceia. E para esse momento vamos ouvir o que Jesus disse acerca deste assunto. No Evangelho de Marcos, Jesus disse, no capítulo 14: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobilada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um e disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Ditas essas palavras, sempre que nos aproximamos da mesa do Senhor, fazemos uma lembrança do que o Senhor fez por nós. Um sacrifício vicário, único, em nosso lugar. E que os estudiosos costumam dizer que se Jesus não instituísse os elementos visíveis, vinho e o pão, certamente nenhum de nós, quem sabe pela natureza pecaminosa, iríamos nos lembrar do que ele fez por nós. Daí a razão pela qual um elemento visível foi instituído pelo Senhor, a fim de que nunca, jamais nos esqueçamos. E alguns até afirmam que, aliás, a própria Escritura afirma que lá na eternidade também vamos fazer uso da ceia do Senhor. Nem mesmo na eternidade nós vamos nos esquecer do que ele fez por nós naquele sacrifício na cruz do Calvário. Por isso é um momento especial, um momento que o salmo se deleita nele e um momento de reflexão também, colocando a nossa vida diante do Senhor,
nossa vida do cotidiano diante do Senhor. Vamos orar? Nós rogamos agora, Pai, que diante da Tua mesa possamos fazer uso dos elementos, dando graça pelo que o Senhor fez por nós. Como o apóstolo Paulo ordenou a sua igreja, discernindo o corpo e o sangue, examinando-nos a nós mesmos, e assim comendo do pão, bebendo do cálice. Faz com que cada irmão, ao usar esses elementos, encontre esperança da glória, esperança da vida eterna, esperança da volta do Senhor, e alimente a alma com esses elementos que o Senhor mesmo instituiu para isto, em nome de Jesus. Amém.